mais uma informação para você. Um relatório da inteligência dos Estados Unidos descobriu que vários pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, adoeceram em novembro de 2019 e tiveram que ser hospitalizados. Um novo detalhe sobre a gravidade de seus sintomas que pode alimentar mais debates sobre as origens da pandemia do novo coronavírus. Um informativo do Departamento de Estado, divulgado pela administração do ex-presidente Trump em janeiro, afirma que os pesquisadores adoeceram no outono de 2019, mas não chegaram a informar que foram hospitalizados. A China relatou à Organização Mundial da Saúde que o primeiro paciente com sintomas semelhantes aos de Covid-19 foi registrado em Wuhan em 8 de dezembro de 2019. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde conduziu uma investigação sobre as origens da pandemia e concluiu em um relatório que o risco de um acidente era extremamente baixo. Fiuza. Olha, aí realmente eu quero retribuir a gentileza da minha parceira Ana Paula Henkel, que leu um trecho de um texto meu. Eu queria dizer que eu escrevo depois de ler a Ana, porque é uma das pessoas... Você cola, né, Fiuza? Hein? Você está colando, né? Não é colando, não. É porque a Ana hoje é uma das pessoas mais bem informadas da nossa imprensa, principalmente em relação a temas tabu que são escondidos pela velha imprensa. Então, esse tema ela está trazendo há muito tempo, como vários outros tabus aí dentro da pandemia, não vou me alongar aqui nos outros, né? Em relação a esse, que eu também soube a primeira vez pela Ana Paula Henkel, aconteceu agora algo impressionante. O doutor Anthony Fauci, que é o doutor estranho, né, que é o showman da pandemia, aquele que disse que o vírus com certeza tinha se originado de um mercado de animais, né, que vinha da natureza. Aí a gente viu, e é o que eu digo, eu fui lendo a Ana, entre outros, mas lendo muito a Ana e vendo a possibilidade de ter um hospedeiro intermediário para a evolução desse vírus até contaminar os seres humanos é cada vez mais remota. Então, a investigação sobre o que se passou no laboratório de Wuhan é cada vez mais importante, e essa que nós citamos aí, ela não vale, porque ela foi feita pela OMS, parceira da China, parceira do Fauci e dessa turma aí. Qual é o dado, Vitor, muito importante nesse momento? O próprio doutor estranho, Anthony Fauci, veio declarar que, pela primeira vez, que não está fechado a hipótese da investigação sobre o surgimento desse vírus em laboratório. O próprio Anthony Fauci está dizendo isso. Ou seja, ele está vendo que a investigação está chegando fortemente a essa hipótese, né? Nós não vamos aqui jamais colocar o carro na frente dos bois, não vamos jamais vir com uma sentença, mas a gente não pode ficar dormente, né? A gente não pode ficar aqui acreditando em conversa fiada desses personagens. Ele é aquele que diz para usar 3 máscaras, ele é aquele que diz que não sabe se o ser humano um dia vai voltar a se cumprimentar com shake hands, apertando as mãos. Ele é um cara que diz que o lockdown desvairado é política sanitária e diz que não sabe o que está acontecendo no Texas quando o Texas abre, né? Quer dizer, eu acho um personagem muito duvidoso, mas ele tem muita influência. E nesse momento, ele está dizendo que sim, temos que acompanhar investigações sobre a possibilidade da manipulação do SARS-CoV-2 em laboratório e aí o possível escapamento, né, dele no meio ambiente, que aí a gente vai, quem sabe, se chegarmos a esse ponto, começar a discutir, né, se havia salvaguardas suficientes, né, como estava a proteção, se tinha alguém ali não tão atento a esse tipo de proteção, enfim. A gente espera, Vitor, muito que, se a gente não cair nas trevas, que todas essas questões em relação à saúde, em relação ao vírus, não para recriminação, mas para o futuro, que elas fiquem muito mais esclarecidas e trazidas muito mais à luz da ciência, como o Zé estava comentando recentemente. O que está se fazendo em relação ao tratamento precoce
é uma coisa obscurantista, não tem nada de zelar pela ciência. Então vamos sair desse obscurantismo, não para propalar nenhuma dessas hipóteses, mas para tratá-las com transparência. Parece que são muitas as lacunas ainda, né, Ana, nessas investigações aí sobre a origem do vírus, sobre o papel do governo da China, né, Ana? Vitor, são muitas lacunas e o problema é aquilo que a gente vem falando aqui já há algum tempo. É a histeria, é a tentativa da velha mídia e de agentes militantes aí na velha mídia, nas redações, de silenciar quem quer que tente trazer algum questionamento em relação a vacinas ou tratamento ou ao caminho do vírus ou vírus, né, no laboratório. Eu me lembro, Vitor, que o ano passado eu fiz uma publicação um pouco antes da eleição aqui nos Estados Unidos, a eleição presidencial que aconteceu dia 3 de novembro, exatamente relacionado, um post numa rede social relacionado a essa suspeita que o vírus poderia ter escapado do laboratório, de acordo com algumas fontes, inclusive do FBI, que trabalhava ali na administração de Donald Trump. Uma vez que, se a gente voltar no tempo, nós estamos falando de um possível escapamento aí em outubro, novembro de 2019, lembrando que em 30 de janeiro de 2020, o Donald Trump fechou o espaço aéreo aqui para voos que vinham da China. Inclusive foi taxado aí pelos democratas de racista, xenófobo e toda aquela lista que a gente conhece, exatamente porque ele já tinha essa informação que poderia ser um vírus de contágio rápido e perigoso. No entanto, essa informação ficou muito bem guardada e só veio na discussão um pouco mais à frente, ali em julho, agosto do ano passado, mas aí houve aquela histeria. Então, Vitor, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, porque o próprio canal americano ABC, que é um canal grande aqui, o ABC, ele mostrou a semana passada, num programa muito tradicional aqui, o Good Morning America, exatamente fotos de satélites de 2019 que mostravam uma movimentação muito estranha, extremamente grande em hospitais da região de Wuhan, que não era compatível com o mesmo período em 2018 e 2017. Em alguns hospitais, até 2, 3 vezes, movimentações 2, 3 vezes maiores do que o normal. E essas fotos deixaram esses investigadores com uma pulga aí atrás da orelha, porque que havia uma movimentação grande, nada usual, nesses hospitais. Então, Vitor, a gente tem que seguir acompanhando essa investigação e um pequeno termômetro para quem nos escuta e para quem nos assiste. Toda vez que você fizer uma postagem de alguma coisa que você traga alguma dúvida, se acontecer uma histeria muito grande, se acontecer uma tentativa de assassinato de reputação ou de que você seja colocado na espiral do silêncio, continue no seu caminho, porque ali tem alguma coisa que talvez incomode muita gente. Você, Zé? Ô, Vitor, às vezes eu tento olhar para frente, né? Projetar. Hoje mesmo, conversando com o presidente da Associação dos Secretários de Saúde, né? Tentando prever o futuro, e ninguém sabe. Ninguém sabe quando voltará e se voltará aquela normalidade de encontros, de aglomeração em locais fechados, enfim. Esse é um vírus que pode ter mudado o destino da humanidade e a cultura da humanidade. Ninguém sabe exatamente. A previsão inicial era de que ficaríamos assim um mês, 15 dias, daí essa ideia louca de fazer esses isolamentos, lockdowns, né? E a coisa andou. Ninguém até hoje sabe muito ou quase nada desse vírus. Nem sabe como essas novas cepas são produzidas todos os dias, que é uma evolução natural de vírus. A vida, como é hoje, ela é explicada exatamente por essas mutações. Se não houvesse mutações, o mundo seria a mesma coisa sempre. Mas há mutações. Então, se o vírus, ele muda para viver, porque ele é um organismo tão inferior que ele nem pode se multiplicar sozinho. Ele precisa de uma célula. Nesse caso específico do novo coronavírus, está faltando exatamente o
paciente zero, para saber exatamente como houve esta transferência do vírus, que é endêmico em animais, para seres humanos e como isso aconteceu. Essas notícias aí da China, de não sei o quê, nada é confiável. O governo chinês, ele é muito fechado, ele não admite informações básicas, quanto mais informações como estas. Um médico que se atreveu a desconfiar de um vírus que estava matando, ele foi preso e depois disse que não existia uma situação que existia, que era um vírus terrível. Eu não acredito, eu me recuso a acreditar que o vírus tenha sido inventado por cientistas chineses querendo se vingar do mundo. Isso é terraplanismo, isso não aconteceu, porque não é possível que alguém invente um vírus em laboratório para estragar o mundo e que seja vítima, e que primeiro afete o seu país, que foi a China o primeiro afetado. Está faltando luz nessa história, está faltando investigação para detectar o paciente zero. Sabe por quê? Existem 10 elevado a 61 vírus rodando no mundo. A possibilidade de uma nova pandemia como esta é de 94%. Fonte, Ministério de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele está tentando criar aqui no Brasil um super laboratório para exatamente identificar vírus e reagir em casos como estes. O mundo se globalizou fácil demais. Hoje todos passam em todos os países. Então qualquer vírus que ganhe esta possibilidade atinge o mundo inteiro de uma forma muito rápida. Então, nós não sabemos exatamente qual é a origem do vírus. Já está mais do que comprovado de que não se trata de uma criação em laboratório. Há suspeitas de que houve manipulação e que possibilitou essa transferência do vírus, que ele é comum em animais e que conseguiu se transferir para o ser humano. Então, assim, resumindo, é impossível lidar com a China. A China, ela lida com informações de uma maneira muito fechada. Então, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que está acontecendo ainda, porque novas cepas estão surgindo e a China tem a chave dessa história. Tem, porque lá aconteceu o paciente zero naquela tal feira de Wuhan. Quando a gente fala assim, uma feira de Wuhan, dá uma ideia de uma feira de bairro, uma cidadezinha chamada Wuhan. Wuhan é uma grande capital, uma das maiores cidades do país, para você ter uma ideia, cheia, lotada de tecnologia e que tem, evidentemente, essas feiras que abrigam lá a cultura chinesa de alimentação cultural deles, de animais vivos, e essa feira tem animais vivos, e essa proximidade é que facilita o momento ali de transferência do vírus. Então, assim, eu acho que é preciso cobrar uma investigação. A OMS está nas mãos dos chineses, então não está isenta para fazer essa investigação. E nem falo aqui como vamos culpar, vamos não sei o quê. Não, é para evitar os próximos que certamente virão.